Oi, boa noite todo mundo. Estamos na hora, que já está passando 2 minutos das 20h30. Nina, quietinha. Desculpem. Então, só um minutinho, que tem uma intrusinha aqui hoje. Tá, hoje ela resolveu latir. Vamos então unir os nossos corações, os nossos pensamentos, nossos sentimentos nesta noite de hoje. Tão felizes por aqui estarmos, nos olhando, nos vendo, nos mandando beijos, matando um pouco da saudade que nos invade o coração. E agradecer a Jesus pela oportunidade de aqui estarmos. Que possamos juntos adentrar a nossa casinha de Eurípides, passando pelo portão, respirando o ar fresco da noite, sob aquela árvore amiga, entrando pela varanda e nos acomodando dentro do salão, pegando os nossos lugares nas cadeiras azuis, na mesa, no passe, cada um se colocando no seu lugar de costume. Aqueles que não conhecem a casa de Eurípides e que aqui nos acompanham, que possam imaginar um ambiente de paz, um ambiente fraterno, onde a cor azul tem o predomínio. Que possamos, então, sentir Jesus entrando pela porta principal, iluminando todo o ambiente e se aproximando de cada um de nós, nos envolvendo em seu abraço, em seu olhar amoroso. Que possamos nos fortalecer nessas vibrações que a nossa casinha de Eurípides nos proporciona. E assim, acompanhados de Jesus, vimos para os nossos lares, trazendo para cá, cada um para o seu lar, essas bênçãos, essa luz que envolve a todos. Que possa a nossa casa se tornar um pedacinho da casa de Eurípides. E a lição do Evangelho traga as melhores vibrações para as nossas casas, envolvendo cada cômodo, envolvendo cada um dos nossos familiares que habitam conosco, fortalecendo, harmonizando, nos trazendo a saúde que tanto valorizamos nos últimos dias. Que possa também essas vibrações chegarem a todos aqueles que o nosso coração agora buscar. Aqueles cujos nomes entraram hoje para o livro de prece, tantos irmãos, naquele trabalho abençoado do nosso irmão Fernando, que com tanto carinho, com tanta dedicação, vai até a casinha e coloca esses nomes, vibrando por cada um deles. Que os espíritos protetores da casa de Eurípides, que os trabalhadores da nossa casinha possam envolver todos aqueles cujos nomes estão nos livros e aqueles cujos nomes estão em nossos corações, em nossos pensamentos, neste momento. E agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai, a Jesus o nosso Mestre, a Eurípides Barçanufo, que nos acolhe e nos abriga. Pedimos permissão para o início do nosso Evangelho desta noite. Que assim seja. Graças a Deus.
Fechamos os olhos, buscamos relaxar todo o corpo, da cabeça aos pés. Relaxe a pele do rosto, os braços, as pernas. Faça algumas respirações mais profundas. Entre em contato com você mesmo, com a sua essência, com o seu coração. Relaxa um tanto mais os olhos e a boca. Como se sente? Observe como se sente sob o olhar de Jesus. Visualize o olhar de Jesus. Sinta a presença de amigos espirituais, do seu anjo guardião, do seu mentor, e apenas fique disponível para essas presenças. Visualize uma luz que começa a passar por você, desde o alto da tua cabeça, passando pelo coronário, pela região frontal, pela sua garganta, passa pelo coração, essa luminosidade, pelo plexo solar que fica na região do digestivo, dos pâncreas, passa pela região sacral e pelo chakra raiz, lá na base da coluna. Deixa que essa luminosidade vai se expandindo, vai tomando conta do seu entorno e que ela vá trazendo uma serenidade, uma confiança, vai trazendo essa plenitude daqueles que se entregam para as boas vibrações daqueles que olham por nós. Respire de uma forma mais profunda e solte completamente. E procure ficar imerso nessa luminosidade, nesta entrega, nesta confiança em Jesus e nos espíritos amigos, naqueles que olham por nós o tempo todo. Que assim seja e graças a Deus. Boa noite a todos, amigos, queridos. É bom o som? Tá bom. Muito bom estarmos aqui reunidos mais uma vez, unidos através da tela e dos corações, em nome de Jesus. Hoje a gente vai encerrar o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 13, que sua mão esquerda não saiba o que dá a sua direita. E hoje encerramos com o item 20. A beneficência é bem entendida
quando é praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Não. É precisamente o espírito de seita e de partido que deve ser abolido, pois todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão vê apenas irmãos em seus semelhantes e, antes de socorrer o necessitado, não quer saber sua crença, nem sua opinião sobre o que quer que seja. Seguiria o preceito de Jesus Cristo, que diz que se deve amar mesmo os próprios inimigos, se repelisse um infeliz, porque este professa outra fé que não a sua? Que o socorra, portanto, sem lhe pedir contas de sua consciência, pois, se for um inimigo da religião, esse será um meio de levá-lo a amá-la, repelindo-o, faria com que ele a odiasse. São Luís, Paris, 1860. Bom estudo para todos nós. Que assim seja. Sou eu mesmo. Boa noite, meus amigos queridos do meu coração. Muita paz, muita esperança nos nossos corações nesses dias de hoje, que é o que a gente mais precisa, né? Esperança. Estamos numa reta final, com as vacinas chegando, e já eu segui ali o caminho da Bel, e o Sandro estava sentado do lado de lá da mesa, porque a Fátima bota sempre ela no meio do Sandro para a gente não fazer bagunça, não é, Sandro? Mas olha, eu vou falar uma coisa, Fátima, você deixa eu fazer só uma baguncinha quando eu voltar, porque eu estou morrendo de saudade, viu? Tá bom. Um grande beijo no coração de todos nós, muita saudade sempre. E eu queria chamar a atenção da gente hoje para uma palavra muito importante na pergunta que Kardec faz, que ele diz o seguinte: é acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas de um mesmo círculo, de uma mesma crença, de um mesmo partido? Exclusivamente. Gente, como a gente pode conceber que Jesus seria conivente com alguma coisa que exclui alguém de uma beneficência? Vamos conceituar a beneficência? O que é a beneficência? É a prática do bem para com uma outra pessoa, a prática do bem, a prática da caridade para com o próximo, certo? Então, como a gente pode crer que a beneficência ela pode ser exclusiva, circunscrita a um grupo? Agora, a resposta, então, para essa pergunta que a Joyce acabou de ler é não. Se a gente fizesse a pergunta de uma outra forma, um pouquinho diferente, que é acertada a beneficência quando aplicada entre pessoas de uma mesma opinião, crença ou partido? Olha só, se a gente tirar a palavra exclusivamente, é acertada quando ela é praticada entre pessoas de uma mesma religião, de um mesmo círculo, de uma mesma crença, de um mesmo partido? A resposta para essa seria sim, porque a gente precisa começar de algum lugar. Essa semana mesmo eu pratiquei a caridade para comigo. Eu comprei um sapato da cor dessa blusa, gente. Isso não é uma caridade para com uma pessoa? Você faz uma caridade para com você mesmo. E no caminho de volta, o que eu fiz? Eu passei na frente de uma loja, olha, está até aqui, vou até mostrar para vocês. Ó. Eu comprei um batom para dar para a Priscila Ivo, que trabalha junto comigo, porque eu sei que ela vai gostar desse batom. É uma caridade? Também é. Eu estou praticando o bem, eu lembrei de uma pessoa amada, né? Também é. A resposta para essa é sim. Como eu disse, a gente precisa começar de algum lugar. Aí a gente vai estendendo. Olha, eu comprei o sapato rosa para mim, uma caridade para comigo mesmo. Um batom bonito para minha amiga, uma caridade para com ela. Essa semana, a gente viu dentro da casa de Eurípides um movimento lindo, não é? Um movimento lindo. Eu me lembro ainda do final, né? Porque no início, né? É engraçado, né? Alguém coloca lá da cesta das meninas, gente, começa uma enxurrada de alimento que eu faço até assim, porque eu acho que vai cair alimento na minha cabeça, né? E aí estava lá a questão dos pacotes de arroz, e teve uma hora que estava faltando 20 pacotes de arroz.
E aí ficou aquela coisa, aí a Sheila falou, eu dou 5, alguém falou, eu dou outros 2, e pronto. Gente, olha só a beneficência sendo ali praticada, a caridade sendo praticada ali, dentro do nosso grupo da Casa de Eurípides, ou até mais, né? Quem aqui não está no grupo da rifa da Lívia, gente? Não é? Outro dia, a Elaine rifou lá um grupo, um set de livros, um conjunto de livros, né, do André Luiz, e quem ganhou foi a Dani. Inclusive, a Dani ganhou com o meu número 13, viu? Eu preciso deixar claro aqui que eu ainda não perdoei ela por conta disso, mas eu ainda tenho várias reencarnações, eu ainda vou perdoá-la por conta disso. A Dani ganhou lá a rifa do livro da Lívia, não é? E aí, o que ela fez? Ela falou, gente, que beleza, que delícia que eu ganhei os livros todos da coleção do André Luiz, mas eu tenho uma coisa para contar para vocês. Eu acabei de doar uma coleção inteira do livro do André Luiz para rifar para a Lívia de novo, e aí a gente comprou tudo de novo, as rifas outra vez, né? E agora estamos rifando de novo e vamos rifar outra vez. Isso é o quê, gente? Isso é praticar a caridade. A gente pratica a caridade dentro do nosso círculo e está muito bem. É ótimo isso. Eu, particularmente, adoro praticar a caridade aqui no centro. Adoro falar para vocês. É tão bom falar, olha só, a gente está falando aqui, olha, está todo mundo, um monte de janelinha balançando a cabeça, assim, olha, porque todo mundo concorda, não é? Porque nós concordamos que precisamos nos ajudar, precisamos nos apoiar. Mas hoje, o Evangelho nos chama a atenção para a prática da caridade quando a gente tem a palavra exclusiva. Atenção à palavra exclusiva, ou seja, é lícita, é correta a prática da caridade exclusivamente dentro de círculos restritos entre grupos de pessoas da mesma opinião? Essa é a pergunta, exclusiva. E quando a gente volta lá na palavra caridade, na beneficência, né? A gente volta lá no primeiro ensinamento, a gente via lá em Moisés. Qual era o primeiro ensinamento lá? Amar a Deus sobre todas as coisas. E aí vem Jesus e nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas e... Era para vocês falarem agora, mas só o meu microfone está aberto, né? Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque, gente, um ensinamento, ele não transpõe o outro, ele não atropela o outro. Um ensinamento complementa o outro. Portanto, Jesus vem nos ensinar a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E hoje, o Evangelho nos chama a atenção para quanto amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, mesmo sem exclusividade, mesmo aquele próximo mais longe, como a si mesmo. Jesus, a sua época, lá há 2000 anos atrás, gente, já prestaram atenção que desde que a gente se tornou espírita, a gente fala 2000 anos atrás, e cada ano é um ano a mais, né? 2001, 2002, 2021 anos atrás, a gente já pode falar, né? Há 2000 anos atrás, Jesus tinha uma grande diferença entre pessoas, né? Então, assim, fariseus só se juntavam com fariseus, não é? A gente não tinha romanos e judeus juntos. Romanos eram romanos, judeus eram judeus, né? Fariseus eram cristãos, romanos eram romanos, e por aí ia. Eu me lembro, não sei se vocês se lembram disso, precisa voltar lá, né? Acho que está no Boa Nova, se não está no Boa Nova, está em algum lugar. Se não está no Boa Nova, então eu já não sei mais nada. Mas Jesus, uma vez, foi convidado por Levi para jantar na casa de Levi. E muitos dos discípulos de Jesus ficaram indignados, alguns, inclusive, não foram. E os que foram ainda ficaram indignados, porque como eles iam se sentar à mesa de um cobrador de impostos? Porque Levi, depois que veio se tornar Mateus, né, um dos discípulos de Jesus, ele era, no início, um cobrador de impostos. E como que a gente vai se sentar à mesa de cobrador de impostos? Afinal, cristãos são cristãos e cobradores de impostos são outra coisa completamente diferente. E Jesus veio a enfrentar essa situação e, por isso, dessa questão da exclusividade. Mas nós, espíritas, né? Os espíritas de Pinda são diferentes. Guilherme já falaria. Os espíritas de Taubaté, os de Pinda são mais evoluídos. Os espíritas de Taubaté, eles não se acham, gente. Eles se têm certeza, não é? Porque
Porque os espíritas, o que acontece com eles? A gente aceita todo mundo, imagina. A gente entende esse ensinamento de Jesus de amar ao próximo, como a si mesmo. A gente entende as outras religiões, a gente ama demais as outras religiões, a gente ama a todos os irmãos. A gente não tem problema nenhum em sentar à mesa com pessoas que não dividem a mesma fé do que a gente, ou conversar, ou ouvir. A gente não tem problema com isso, que a gente é o último biscoito Oreo, banhado de chocolate belga do pacote, né? Porque o espírito, ele realmente, ele se sente aquela pessoa que entende tudo, porque a gente professa uma fé raciocinada. E aí eu trago a pergunta, será que a gente é mesmo o último biscoito do pacote? Porque eu queria chamar a atenção para uma questão muito latente no nosso mundo hoje. Embora hoje a gente esteja vivendo essa questão toda de coronavírus, né, e todo mundo se ajudando e tal, eu queria chamar a nossa atenção para aqueles irmãos que não professam a mesma religião do que nós. Eu não estou falando dos protestantes, eu agora não estou falando dos católicos, eu não estou falando nem dos materialistas. Eu queria chamar a atenção para os extremistas. Será que a gente sabe amar aquele próximo mais longe que ama a Alá? Aquele próximo mais longe que não crê no mesmo Deus que a gente? Aquele próximo mais longe que acredita que vestir um colete recheado de dinamite e causar uma explosão de níveis que a gente conhece, porque isso é o que ele acredita. Será que a gente sabe amar esse irmão? Porque eu acredito de verdade que o Evangelho hoje nos convida a fazer esse tipo de reflexão. Porque é fácil a gente amar aquele nosso círculo ou dizer que a gente ama aqueles que são diferentes da gente. Eu me lembro um dia, não sei se Fátima vai se lembrar agora, que na quinta-feira eu fiz uma pergunta, faz muitos anos isso, mas eu fiz uma pergunta, eu falo, gente, teve uma vez, uma época, que um homem que era cuidador de uma escola infantil, e ele simplesmente, num dia de surto, ele ateou fogo a si mesmo, a escola, e acabou ateando fogo aquelas crianças que estavam ali dentro. E eu lembro que eu perguntei, eu falei, o que se passou na cabeça desse homem? E as meninas, cada uma falou uma coisa, até que a dona Luísa, lá atrás, uma assistida, uma senhora, ela levantou a mão e falou, Fernanda, eu não sei o que se passou na cabeça dele. Eu falei, exatamente. A gente não sabe o que se passa na cabeça das outras pessoas, que eventualmente professam uma fé diferente da nossa. A gente não sabe o que se passa na mente, no coração, mas o Evangelho hoje nos chama a pensar que Jesus nos ensinou, e o Evangelho hoje mostra mais uma vez essa exclusividade, que se a gente quer paz, a gente precisa professar a paz. Se a gente quer trazer a paz para dentro de nós, a gente precisa plantar a paz. A gente está no capítulo 13 e no item número 20. Nós estamos há 20 semanas, ou seja, tirando as sextas-feiras, né, de palestra, 20 semanas dá mais ou menos uns 5 ou 6 meses falando do mesmo capítulo, não saiba a vossa mão direita, o que professa a vossa mão esquerda. E nós estamos há 20 itens falando sobre essa questão da beneficência e de amar ao próximo e de fazer o bem. A minha pergunta é, nós sabemos respeitar o outro quando o outro não nos respeita? E como professar, como fazer esse bem? Jesus nos ensinou através da parábola do bom samaritano, não é? Não sabia quem era aquele homem deitado no chão, não sabia o que ele tinha feito de mal, não sabia o motivo de por que ele ateou fogo às crianças e não sabia o motivo de por que ele bombardeou aquele prédio. Mas ele foi lá e ajudou. E como nós podemos hoje seguir o caminho de Jesus nesse mundo globalizado e nessa situação dos extremistas que eu estou chamando a gente hoje para pensar através de um mecanismo que todos nós temos acesso, que é a prece, o pensamento positivo. Quando a gente produz
bons pensamentos, quando a gente vê aquela imagem na televisão, por mais repulsa que a gente tenha, a gente precisa cultivar o bem, precisa cultivar a paz no nosso coração. E, acima de tudo, para terminar, porque hoje eu quero ser breve, eu acho que as falas elas precisam ser curtas para poder ter algum tipo de intensidade no coração da gente. Quando a gente sentir esse primeiro movimento da repulsa ou da não aceitação, será que a gente consegue pensar da mesma forma que Jesus nos ensinou, quando na cruz, seguindo a mesma incompreensão que a gente tem hoje, a mesma dificuldade que a gente tem hoje? Será que a gente conseguiria, quando a gente vê isso na televisão, falar as mesmas palavras de Jesus? Pai, perdoa, porque eles não sabem ainda o que fazem. Jesus nos abençoe, que nos traga muita compreensão para os momentos fáceis e difíceis de nossa vida, e que a gente saiba que se a gente está vivendo um momento difícil, uma situação muito complicada, ela também vai passar, e o momento de alegria vai chegar. Que saibamos aproveitar cada um dos momentos. Que Jesus nos abençoe. Amo vocês. Obrigado, Fernanda, pelas palavras, pelas reflexões. Boa noite a todos. Quadradinho. Aqui no meu notebook, vocês estão no meu canto direito aqui. Não dá para ver todos na minha barra, mas eu vejo algumas pessoas, vejo os semblantes aqui. Sempre, né? Quando a gente se vê virtualmente, a gente sente aquela saudade, aquela vontade de estar perto, né? Como tantas vezes nós estivemos lá na casa de Eurípides. E nessa noite, seguindo a reflexão muito bem feita da Fernanda a respeito da beneficência, começando com a definição, eu vou alinhar aqui alguns apontamentos, algumas reflexões que eu julgo bastante interessante, no meu ponto de vista, claro, para a gente pensar sobre a beneficência e sobre essa questão que Kardec coloca no item 20, né? Como a Fernanda também colocou, são 20 itens em um capítulo falando sobre beneficência, né? Sobre fazer o bem ao próximo, como fazer o bem ao próximo, quem é o nosso próximo. E Kardec termina com uma pergunta para a espiritualidade, com uma pergunta para todos nós. Vale a pena sermos exclusivistas na nossa atividade beneficente, no nosso amor, na nossa caridade? Bom, seguindo o nosso raciocínio cristão, aquele que a gente se esforça tanto para fazer valer, né, como para ter o rótulo de cristão, a gente entende que a medida do amor é amar. Então, nós precisamos mergulhar no sentimento do amor. E o amor, ele não pode, de forma nenhuma, ser exclusivista. Mas, em algum momento da nossa evolução, na nossa evolução espiritual, o amor se apresenta, assim, de uma forma infantil, primária, egóica, porque faz parte da nossa natureza. Como o nosso tempo aqui é curto, e eu concordo plenamente com relação ao que a Fernanda disse sobre a questão da gente ser sucinto, né? Da gente condensar o pensamento para a gente trazer aquilo que é fundamental na nossa reflexão. E o ensinamento da noite, ele me traz uma reflexão sobre os limites que nós temos na nossa vida. Começando, por exemplo, pelo limite do nome, o limite que o RG nos dá. Hoje, eu sou Sandro, hoje
o Gustavo é o Gustavo, a Fernanda é a Fernanda, mas a doutrina espírita nos traz uma visão de que, entre o que nós somos hoje, nós temos inúmeras personalidades que nós já fomos, nas inúmeras e incontáveis reencarnações que nós já vivenciamos, e em muitas personalidades que nós vamos ter. Então, eu posso me limitar a ser só o Sandro? Numa próxima encarnação, eu posso ser Maria, Joyce, Felipe, nascer no Japão, na Índia, em culturas totalmente diferentes. Então, o nome já limita nós, já nos limita. Mas nós nos limitamos também pela cultura, pelos limites de um município, Taubaté, Pindamonhangaba. Em Taubaté, o pessoal entende o evangelho de um jeito, aqui em Pinda nós entendemos de outro, né? Então, nós nos limitamos pela profissão. Alguns acham que a profissão que eles exercem dão para eles uma possibilidade melhor de ver o mundo e de atuar, outros nas ideias e, como a gente vê, até na questão da crença religiosa. Então, há pessoas que, dentro daquilo que acreditam de ideal religioso, acabam por achar que somente aquelas pessoas que congregam os mesmos ideais da sua religião, os mesmos pensamentos, os mesmos dogmas, os mesmos conceitos, somente essas pessoas são as detentoras da verdade, da salvação, do caminho que conduz até Deus ou a Jesus. E muitas vezes, nesse pensamento exclusivista de achar que somente aquelas pessoas que acreditam no seu mesmo ideal religioso têm o privilégio de serem as escolhidas por Deus para encontrar a salvação, acaba-se que por criar-se um clube, um grupo muito seleto de pessoas que se reúnem dia tal para adorar a Deus, que gostam das mesmas coisas e acabam que entram num regime de aversão, natural ou não, àquelas pessoas que não comungam dos mesmos ideais. Mas o nosso texto aqui fala sobre ajudar o nosso próximo dentro da sua necessidade, daquelas pessoas que se encontram especialmente necessitadas, né? Então, se a gente for ajudar só quem é espírita, nós não estaríamos lá no grupo da casinha pedindo arroz, feijão e tal, né? Porque a gente sabe que as pessoas que se encontram na experiência de necessidade são das mais diversas religiões que são assistidas lá na nossa casinha. E as pessoas que são assistidas pela beneficência também, a gente vê muito disso nas ONGs, nos movimentos religiosos de outras denominações religiosas, que existe essa busca da beneficência sem a preocupação com a rotulação. É uma característica que a gente tem aqui no Brasil. E isso é, na minha opinião, uma coisa muito positiva, porque como a gente tem no Brasil uma abertura muito grande, né, para a vivência de muitas religiões diferentes, em especial as religiões cristãs, né? A gente pega lá, por exemplo, a Assembleia de Deus. Tem a Assembleia de Deus Madureira, a Assembleia de Deus Baltazar, a Assembleia de Deus Pindamonhangaba, a Assembleia de Deus Taubaté. Tem um monte de Assembleia de Deus, todo mundo seguindo Cristo, mas cada um com o seu limite, cada um com a sua forma de ver. Olha só, limite. Então, a religião nos limita, o nosso nome nos limita,
a nossa família nos limita, nossa profissão nos limita. E o Espiritismo, de alguma forma, vem trazer para a gente uma ideia de que nós somos ilimitados. E o amor é ilimitado. O amor não pode escolher a quem vai beneficiar. A necessidade não escolhe espírita, católico, budista para aparecer. A dificuldade na vida, a doença, as crises, os problemas mais diversos da natureza humana, eles encontram todos nós, independente da nossa cultura, da nossa religião, se a gente é pobre, é rico, se está no Japão, se está no Brasil, faz parte do nosso processo evolutivo a gente passar por dificuldades, porque é dentro das dificuldades que nós vamos aprendendo, desenvolvendo a nossa inteligência, como diz na própria doutrina espírita, né? Nas questões basilares, a gente encontra lá que um dos motivos da encarnação é a gente desenvolver a nossa inteligência pelas provas, pela nossa contribuição na encarnação. Passa a ser uma expiação, passa a ser uma dificuldade quando a gente tem que repetir isso muitas e muitas vezes, né? Repetir a mesma série, aprender as mesmas coisas, porque a gente não coloca em prática o aprendizado. Então, uma coisa é aprender, outra coisa é vivenciar. Então, a vivência do cristianismo, ela é muito mais difícil do que a sabedoria do cristianismo, porque conhecer os evangelhos, as passagens evangélicas, citar textos evangélicos, fazer pregações evangélicas, falar de uma forma macia, suave, bonita, transmitindo sabedoria, é muito fácil. Mas no dia a dia, no contato com o nosso semelhante, é que nós temos que exercitar, então, as mais diversas circunstâncias do evangelho vivenciado por Jesus. Porque é isso que Jesus veio fazer. Acima da sua pregação, que foi maravilhosa, e é a base de tantas e tantas religiões pelo mundo, acima da pregação está a experiência humana vivida por Jesus. Porque o maior sacrifício que Jesus fez por nós não foi ele desencarnar na cruz, não foi dar a sua vida através do sacrifício, foi ele reencarnar entre nós. Porque imagine um espírito luminoso, super evoluído, que já era evoluído há bilhões e bilhões de anos, quando a Terra começou a se formar, porque ele ajudou na formação do planeta, reencarnar entre nós para ensinar as coisinhas mais básicas através de parábolas, porque nós estamos ainda tão atrasados moralmente que nós precisamos buscar entender o sentido da beneficência. Então, a gente ainda está engatinhando nesse processo de transição, porque nós estamos patinando em questões morais. A questão da moralidade, ela ainda é um grande limitador para nós, porque nós somos egoístas, nós amamos se for da nossa família, nós queremos bem se for da nossa religião, nós protegemos aqueles que estão perto de nós. Se for da mesma cultura que a gente, se for brasileiro, brasileiro, sim, aí vamos defender. Argentino eu não gosto, pelo amor de Deus, o argentino não né? Tem essa coisa da rixa, futebol, eu sou corintiano, torci pra caramba pro Palmeiras ser campeão mundial. Tá, me engana que eu gosto. Quem me conhece sabe que não, né? Então, a gente acaba se limitando em questões pequenas, bobas da vida. Né? Quantas pessoas não morrem em briga de torcida? Né? Quantas pessoas não morrem por orgulho, por apego, por limitar a sua existência a amar certas pessoas ao ponto de achar que são donas dessas pessoas? A gente ama as pessoas, nós não possuímos as pessoas. O amor, ele liberta a gente. O amor faz com que a gente
dilua a nossa personalidade no contato com as outras pessoas, porque a gente enxerga no outro ser humano uma ponte para a nossa própria evolução. O Espiritismo explica simpatias e antipatias terrenas. Ah, como que você vai encaixar isso aí na lição, Sandro? É simples. Os espíritos simpáticos são aqueles aos quais a gente já tem familiaridade por termos vivido e termos comungado questões boas no passado. E as antipatias, a mesma coisa. Nascemos com aquelas pessoas que são uma pedra no nosso sapato e vice-versa, para que nós possamos aprender questões como amor, perdão, né? Resiliência, entre outras tantas coisas. Então, é o contato social que faz com que a gente tenha esses limites na nossa vida de encarnado. São limites necessários, mas são limites que muitas vezes, como o próprio nome diz, limitam a gente. E o Espiritismo é uma doutrina que vem esclarecer. Ela não entrega nada pronto para a gente, como a própria Fernanda colocou na fala dela, trazendo perguntas. E é isso que a gente tem que trazer hoje para todos nós. Será que nós não estamos sendo muito exclusivistas, achando que nós somos a última bolacha do pacote mesmo? Nós somos os detentores da racionalidade, a nossa fé é raciocinada, nós sabemos mais que os outros. Que bobagem. O que a gente sabe não é nada perto daquilo que a gente não pratica. Porque nós praticamos muito, muito, muito pouquinho daquilo que a gente sabe. E quantas pessoas por aí que não sabem interpretar, não conseguem ler o Evangelho, não conseguem entender, às vezes, uma fala de um irmão que está pregando na igreja, mas que no dia a dia tem uma facilidade enorme para sair de si para ajudar o seu semelhante em qualquer circunstância. Então, o que adianta a fé raciocinada se a gente não ajuda o nosso próximo? Ou se ajuda só o próximo mais próximo, no limite até o portão. Então, a minha reflexão hoje está nisso. Vamos romper o convite, reflexão e convite. Vamos romper os limites que a doutrina espírita já falou que nós temos que vencer, que são os limites que nos prendem ao egoísmo, ao orgulho da personalidade, ao orgulho de fazer parte de uma instituição, ao orgulho de fazer parte de um clã específico. O nosso clã é a vida, e a vida é eterna, através de várias possibilidades que a gente pode ter. Então, vamos buscar abrir o nosso leque de pensamento, a nossa vida, e entender, sim, o papel que nós temos que fazer individualmente com aquilo que nós já conhecemos, né? Tem uma passagem no Nosso Lar, em que a mãe do André Luiz diz o seguinte: a prática do bem exterior é um ensinamento e um apelo para que cheguemos à prática do bem interior. E uma coisa que o Espiritismo nos faz entender muito bem é que não é a salvação pelo conhecimento da verdade, não é a salvação pela simples crença nos espíritos, em Jesus, na imortalidade, em Deus. A salvação está pela atitude, pela ação, pela caridade, né? No capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem de Mateus que diz o seguinte, e que, se eu lesse ela aqui, eu não precisava nem ter feito meu comentário. Jesus, vamos lá, em Jesus, que é nele que a gente tem que mirar. Aprendeste que foi dito, amareis vosso próximo e odiarei vossos inimigos. Eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Por quê? E aí está o ensinamento.
Se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se não saudardes, senão os vossos irmãos, o que fazeis nisso mais que os outros? Os publicanos não o fazem também? Eu digo que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. E olha que ele não gostava dos escribas e dos fariseus, hein? Jesus entrou arrebentando lá no templo, porque, né, estavam fazendo festinha de mercadorias lá no templo, onde os fariseus e os escribas usavam o templo para fazer comércio das coisas de Deus. Então, veja só, gente, a gente tem que exceder, a gente tem que amar. Então, é isso que a experiência espírita nos traz para incentivo, a vivência da caridade, sabe? Procurar compreender aquele que está lá longe, como a Fernanda bem colocou. Aquele ser humano que entra numa escola e mata 20 pessoas e que, por uma coisa do destino, não morre, ninguém mata ele, ele é preso. Aí, quantas pessoas a gente não escuta falar assim? A morte é pouco para esse cara, não é? Tem que matar, como se matar o corpo vai eliminar o espírito, eliminar a maldade dele. Não, esse é um espírito tão filho de Deus quanto nós. E isso o Espiritismo nos ensina. A olhar o criminoso, a olhar aquele que é diferente verdadeiramente de nós, como alguém que tanto quanto nós está no caminho e tão necessitado quanto nós. Como diria Chico Xavier num pensamento dele, que é: as pessoas eu dou o direito de serem como elas queiram ser e fazer o que elas queiram fazer. E a mim eu me reservo a obrigação e o dever, mais ou menos assim o pensamento, de ser cada dia melhor. É isso. É parar de julgar e buscar aquilo que a gente não gosta no nosso semelhante para melhorar em nós. Porque, como a gente sabe, né, a psicologia de para-choque de caminhão, que todo mundo conhece, diz, né, que tudo aquilo que a gente vê no outro está dentro de nós. Então, vê lá, tudo que você enxergar no seu semelhante que não te incomoda, começa a trabalhar em você. Então, a beneficência começa por aí. Meus amigos, eu queria ser sucinto, queria resumir, mas acabei, e a gente acaba, né? A gente que é falante, que é falador, né? A gente se empolga, vai indo, vai falando, vai vendo as carinhas aqui, vai achando que a gente está pertinho e vai falando. Mas não é uma fala solta, não. É um pensamento que a gente desenvolve aqui, é reflexão pessoal, e é, acima de tudo, um convite para vocês todos fazerem as próprias reflexões em cima do tema, e a gente está aqui apenas como motivador de reflexão, compartilhando um pouquinho daquilo que a gente enxerga na nossa visão. E o bonito, lindo também do Espiritismo é isso, a gente vai construindo conhecimento com a contribuição de cada um. E, ao final da reunião, com a fala sempre muito rica e produtiva do Gustavo, nós vamos ter um grande ensinamento estabelecido nessa noite, mas que não vai fechar. Se daqui um ano, uma semana, ou mesmo que seja daqui um dia, todos nós voltarmos aqui para estudar o mesmo tema, todos nós vamos acrescentar mais alguma coisa, porque nós já estaremos diferentes, com outras vivências, com mais experiência. E é nessa experiência que a gente tem que romper todos os limites e amar cada vez mais e mais. Beijo no coração de vocês. Tamo junto. Boa noite a todos. Um beijo no coração da Fátima, saudade da essa cunhada linda. Joyce, esse anjo que eu tanto amo. Eu quero deixar um beijo enorme para a Rosângela hoje, especial. O meninão. A Ana de Piracicaba,
a Patrícia, a Lucilene, Elzinha, Nívia, quanta bênção, a Silvia, a Fernanda. Gente, o Evangelho vem nos falar acerca do espírito de seita, o espírito de partido que as pessoas possuem e destinam as suas ações dentro desse círculo. E o espírito que responde à pergunta de Kardec é o espírito de São Luís. São Luís foi o rei de França na Idade Média Alta, no início da Idade Média, e foi um rei extremamente católico. E ele participou de 3 cruzadas e morreu na última. Dedicou sua vida inteira à religião e à luta contra os hereges na Terra Santa. Nós observamos a sua lição hoje, compondo o grupo de espíritos que, com Kardec, eram responsáveis pela codificação e o advento da doutrina espírita na Terra. E São Luís nos fala do perigo que é o espírito de seita e o espírito de partido. Na resposta, nós não encontramos a palavra exclusividade na beneficência. Na resposta, ele nos alerta que qualquer ação que façamos, onde o que nos motive seja o espírito de seita, o espírito de partido, que engloba os nossos interesses de paixão na Terra, denota um risco, uma violência para com o Evangelho. Nós observamos hoje que existe uma normalização do ódio, como alguns filósofos defendem, a banalização do ódio. Leandro Carnal, Patrícia Homem e também Pondé falam muito acerca disso dentro da filosofia nas academias, que assusta de ver essa normalização do ódio. Nós vivemos numa sociedade hoje que nós passamos a ter desprezo, nós passamos a ter aversão, repulsa por aquelas pessoas que pensam diferente de nós, em qualquer segmento. Muitas vezes, nós percebemos na misoginia, essa aversão do homem para com a mulher, pura e simplesmente, um desprezo pelos valores da mulher. O homem misógino, onde ele violenta a mulher moralmente, fisicamente, por ter valores femininos. O ufanismo exacerbado, onde a pessoa, ela se valendo de um orgulho pela sua nação, pelo país que nasceu, passa a desprezar, ter aversão, ter ódio das pessoas de outros países. O racismo, o sincretismo não aceito por religiões. Nós vimos vários casos em que torcidas organizadas, indo ou retornando de jogos de futebol, atacam outras pessoas simplesmente porque estavam vestindo a camiseta do time adversário. E descarregam um ódio, matando um jovem, um adolescente, a pontapé, a paulada. Por qual a razão desse ódio, meu Deus? Ele estava sentado no metrô, só que vestia a camisa do time adversário.
e suportou o ódio de um grupo de torcedores adversários. O ódio das raças. Ter ódio não para com uma pessoa, mas pelo que essa pessoa representa. Nós verificamos que esses ódios podem ser culturais e seguir milênios. A exemplo, no Oriente Médio, entre os muçulmanos e os judeus, os islâmicos e católicos, entre católicos e protestantes, quanta morte, quanta violência, quanta perseguição. E a pergunta de Kardec vem ao encontro de tudo aquilo que desemboca no século XIX, quando Kardec se entrega na codificação da doutrina, a caridade. E nós percebemos que até hoje o homem circunscreve as suas ações, defendendo ainda os seus interesses de classe, de partido, de seita, de ideal, de opinião aqui na Terra. E a doutrina espírita está a falar que a verdadeira caridade é poder enxergar em todos os homens verdadeiros irmãos. Em todos os homens, verdadeiros irmãos. Para que nós possamos aprender isso, muitas vezes somos chamados a vivenciar experiências reencarnatórias em diversas áreas, regiões, classes sociais, para que consigamos, então, perceber em nós mesmos a necessidade de compreender a fraternidade. Isso é denominado como o princípio do contraste. Nós precisamos ser violentados dentro de nós, nos contrastes, para que nós rompamos a casca dos nossos orgulhos e idealismo e consigamos nos libertar. Existe uma frase de Emmanuel que diz o seguinte, eu vou lê-la. Se não há contraste, não há consciência. Repito, se não há contraste, não há consciência. Então, nós entendemos que do contraste nasce a consciência. O que é o verdadeiro contraste? Que Emmanuel está a indicar como o berço da consciência nossa para com o Evangelho. Hoje, nós percebemos que um homem extremamente misógino, que não respeita as mulheres, ele poderá suportar o contraste numa reencarnação num corpo feminino. Um racista que violentou os direitos do homem de cor, do homem negro, senhores escravos, ele poderá ter que suportar reencarnações nascendo em regiões na África em que ele tenha que aprender a viver em comunidades negras. É o contraste. O rico que menospreza o pobre, quantas vezes necessita do contraste, reencarnando na miserabilidade, na penúria. O contraste, como diz Emmanuel, nos traz consciência. Olha que fantástico. A lei da reencarnação. Então, nós percebemos que hoje nós somos espíritos ainda muito agarrados em princípios de orgulho, e que para que nós rompamos o nosso orgulho,
É preciso um buril, uma ferramenta que quebra essa casca de orgulho em nós. Nós precisamos nos libertar do orgulho. E é o processo reencarnatório, muitas vezes, que vai nos lapidando, burilando. Nem sempre numa única reencarnação. Não, é um processo que pode percorrer séculos. E nós encontraremos muitas experiências em que o nosso espírito terá que conviver com a diversidade das nossas paixões nos programas reencarnatórios. Então, é aquela pessoa que nasce numa família humilde e tem revolta da pobreza e sempre sonha com a luxúria. A pessoa que teve autoridade e poder, que tem que se submeter a situações de comando, subalternidade, e sofre porque não sabe receber ordem e quer comandar. É o contraste que nós estamos sendo chamados. E para que nós entendamos melhor isso, percebemos que somos convidados muitas vezes a reencarnar em família, para que em família consigamos nos identificar em família as colocações que nos são apresentadas com os espíritos que nos circundam, provocando em nós os contrastes. Os pais, os irmãos, os amigos. E temos dificuldade disso. A beneficência, ela há de ser aquela que enxerga em todas as pessoas irmãos. Jesus esteve na Terra há 2000 anos atrás e disse que o seu evangelho era para ser levado aos 4 cantos do mundo. Logo após a sua partida, nós verificamos a dificuldade que foi entre os próprios discípulos em entender que não era o evangelho exclusividade do povo judeu. E a dificuldade de Paulo de levar o evangelho aos gentios pagãos que não eram judeus, porque ainda estava muito forte o orgulho da raça judaica, que até hoje se arrasta como o estereótipo do povo israelita. Meus irmãos, a lição de hoje é um alerta, porque nós queremos fazer o bem atendendo ao nosso sentimento de exclusividade. E muitas vezes não conseguimos lançar os nossos olhos e sentimentos além do muro de nossa casa, além da cerca da nossa vida. E para que nós possamos estar com Jesus, seguindo-o, devemos compreender que o convite a nós feito pelo Mestre é para que nós peguemos a nossa cruz e sigamos-lo. E ao seguir Jesus, nós encontraremos os oprimidos, os ladrões, as prostitutas. Seguindo Jesus, nós encontraremos os leprosos, os doentes, os órfãos, os samaritanos. Nós encontraremos os romanos. Nós encontraremos todo e qualquer tipo de irmão necessitado da ajuda material e espiritual, cabendo a nós apenas estender as mãos
dizendo-lhe: estou aqui, em nome de Jesus. Que Ele nos abençoe. A Tati mandou um recado aqui, o computador dela pifou bem na hora que você começou a falar. Rosângela, pode abrir o microfone. Estão me ouvindo? Sim. Então, meus amigos, estamos encerrando essa reunião com essa paz. Vamos nos conectando com Jesus, com a espiritualidade amiga, e vamos agradecer por este alimento espiritual que acabamos de receber. É esse alimento que nos dá força perante as vicissitudes da vida. É esse alimento que nos coloca em pé para enfrentar as dificuldades. E nós estamos agradecendo pelo privilégio de receber hoje esse Evangelho de Jesus e essas explicações tão importantes dos nossos amigos. Agradecemos muito, Jesus, por isso. E pedimos que essa paz, que essa vibração, que esse amor deste momento alcance todos os lares, todas as pessoas que estão em nosso coração, aquelas que não têm um lar, que estão na rua, que estão nos hospitais, que estão nos cárceres, que elas possam receber esta vibração e que a paz de Jesus possa entrar em seus corações. Pedimos também, Jesus, que não esqueçamos dessas palavras, dessas orientações, quando estivermos no nosso dia a dia. Que nunca possamos escolher a quem vamos fazer uma caridade, a quem vamos ajudar, mas sim ao nosso irmão, qualquer pessoa são nossos irmãos. E não nos esqueçamos também que Jesus é o nosso modelo e guia. E com ele, com esse modelo, com esse guia, nós não vamos errar. Que assim seja, graças a Deus. Jovem, trabalha com amor, usa tua juventude para o bem. Jovem, estuda, procura conhecer, pois força sem sabedoria não tem jeito de ser. Entre medos e anseios, procure se esforçar, pensar no bem, que a resposta logo virá. Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? Estuda, pratica as lições do Evangelho que Jesus ensinou. Navega na vida com o barco do amor. Com o mestre no leme, os ventos soprarão a favor e o mar da vida fica bem
mais sereno. Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? Que eu faça? Estuda, pratica as lições do Evangelho que Jesus ensinou. Navegar na vida com o barco.